Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, nessa quinta semana do tempo comum, estamos caminhando para quarta-feira. Sem ser essa quarta-feira, na outra é a quarta-feira de cinzas. Aí começamos o tempo da quaresma. Nesses dias, ontem especificamente, a liturgia nos propõe a primeira leitura, o livro de Gênesis. Então, ontem foi o princípio, né? O termo famoso em hebraico, né? Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, nós vemos essa obra da criação, também chamada de hexaêmeron, ou seja, obra dos 6 dias. Porque no 7 Deus descansou. Obra dos 6 dias. E ainda continuando essa obra, nós vemos Deus que faz a criação como um artista. O artista vai lá, pinta ali, pinta aqui. Tá faltando isso, coloca. Tem aquela delicadeza, sabe passar seu sentimento para a tela. Assim, esse artista
quando ele termina a obra, geralmente o artista ele olha para a tela e fala: isso é bom, isso é belo. Por exemplo, Michelangelo, quando esculpiu Moisés, os detalhes ficaram tão perfeitos que quem vê, aparece até a mão de Moisés afundada. Aí dizem, contam que Michelangelo, quando terminou, ele bateu na estátua e falou: parla, ou seja, fale, porque só faltava falar, de tão perfeita que era aquela estátua. Então ele viu que era bom. Assim, São João Paulo II vai dizer que essa é a mesma sensação que Deus teve de ver que a criação é boa. Deus fez uma grande obra de arte, que é a criação, e viu que era bom. Então a criação é boa, e depois, no final da criação, Deus, ele cria o homem e a mulher. Mas o curioso que é como se Deus estivesse preparando a casa. Por exemplo, você descobre amanhã que o Papa vai vir na tua casa, Papa Francisco. Você vai preparar a casa, vai limpar, vai dar uma geral, Então, Deus, ele prepara tudo para a vinda de alguém especial, o ser humano. Então, a criação que Deus todo está fazendo aqui, chegou ao terceiro dia. O quarto dia, houve uma tarde e uma manhã, quarto dia, chegou até o quarto dia, a primeira leitura de hoje. Opa, ao contrário. Não, é por isso que eu tô estranhando aqui, tá certo. Quarto dia chegou a leitura de ontem, virei a página errada. Aqui já vemos a criação do homem. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. O homem e a mulher os criou. Então, Deus ele prepara toda a criação e coloca um para representar, para fazer o papel de Deus, ou seja, zelar, cuidar. É como se alguém fizesse uma estrutura gigante e tudo mais, fizesse uma fazenda e colocasse um caseiro na fazenda. Então, é nós somos os caseiros. Deus preparou essa fazenda para nós, ou seja, o mundo para nós. Então, como parte da criação, e além do mais, o detalhe que Deus criou nós diferente dos outros. Os outros só foi criando com a sua palavra. Então, pela palavra, que é uma manifestação da vontade de Deus, ele criava as coisas. Agora, o ser humano, nós vemos um monólogo de Deus. Façamos um homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então Deus conversa consigo, a Santíssima Trindade dialoga consigo para criar o ser humano. E é interessante que nós somos criados à imagem e semelhança. Os teólogos vão dizer que com o pecado original nós perdemos a semelhança com Deus, mas a imagem de Deus, a imago Dei, permanece no fundo do nosso coração. Então no nosso coração tem esse desejo de Deus, pois nós somos imagem de Deus. A semelhança diz respeito ao fim último. Então, voltando aqui, imagem respeito à origem. Nós nascemos para Deus, por Deus e para Deus. Então, nosso coração tem desejo de Deus. Quanto à semelhança, diz respeito ao fim. Ou seja, nós somos chamados a ser semelhantes a Deus, ou seja, santos. Assim, em Cristo é restituída a semelhança perdida e a imagem deturpada. Então,
a criação, ela é boa, o ser humano, ele é bom, mas ele está doente, está fragilizado. Então, o ser humano na sua essência é bom, mas entende, a bondade está doente. Lutero vai dizer que o ser humano é mau. Não, isso não é a criação de Deus. Não, Deus criou o ser humano bom. Mas nós estamos doentes, meus irmãos. E é somente nos méritos de Cristo que nós iremos alcançar essa saúde da nossa alma. Por fim, nós temos a criação ao nosso dispor para sermos chefe da criação num bom sentido, não explorador sem rumo e sem direção, não, mas um bom caseiro responsável por cuidar de uma fazenda. Assim somos nós. Somos responsáveis a cuidar do ambiente e, por consequência, também para cuidar do ambiente melhor, temos que buscar restituir a nossa semelhança perdida. Então, meus irmãos, restituamos, busquemos a Cristo para restaurar a imagem deturpada e a semelhança perdida com Deus. Vai dizer São João, quando vermos a Deus, seremos semelhantes como Ele, porque o veremos tal como Ele é. Então a semelhança com Deus é restituída no próprio Pai Celeste através de Cristo. Assim possamos olhar para a criação e louvar a Deus por todos os benefícios e por toda essa obra de arte que Ele deixou para nós. Nós muitas vezes na vida cotidiana a gente acaba perdendo essa dimensão do belo. Por exemplo, final da tarde, ali na Filinto Miller, que coisa bonita. Aquele pôr do sol e a estrutura da Filinto Miller, ela é subida, né? Então dá para ver o pôr do sol e a cidade, então uma coisa bela, harmônica. Isso é a criação. Então assim nós temos que aprender também a contemplar a criação e louvar a Deus, assim como no Salmo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e tratardes com tanto carinho? Ou seja, diante das maravilhas da criação, olhar, Senhor, quem somos nós, para o Senhor preparar uma criação dessa para nós, como presente para nós. Então, meus irmãos, Deus nos ama muito, e Ele nos deu tantos presentes à obra da criação e quer nos trazer cada vez mais próximos para sermos semelhantes a Ele. Então, não fujamos de Deus, tá bom? Não fujamos de Deus. Busquemos amá-lo com todo o coração, com toda a alma. Que a Virgem Santíssima possa interceder por nós, para que possamos zelar pela criação, mas zelar principalmente pela nossa alma. Porque somente uma alma saudável, semelhante a Deus, saberá zelar pela criação. E essa é o grande maravilha da encíclica do Papa Francisco, chamada Laudato Si, que o problema do desmatamento é o problema do coração do homem. Se você resolver aqui, você resolve desmatamento, resolve tudo. Porque aqui está resolvido.